Hello guys, how are you doing? Are you ready for another class? I am super ready and super excited. Eu estou muito animada mesmo, especialmente porque hoje vamos trabalhar alguma coisa que muitas pessoas têm trauma. Mas nós não vamos ter, nem pensar sobre isso. Show trauma. Que trauma, Francis? É de um tempo verbal aí, chamado de present perfect. Que é isso, Francis? Pois é, nós vamos nomeá-lo de uma forma toda bonitinha, toda diferente. Eu que inventei. Nós vamos chamar ele de parará. Lembra que a gente estudou na escola? 3 colunas dos verbos. A primeira era o presente, passado, e o participio passado. Então, present, drink, for example, drink. O passado, drank, o verbo mudar, na afirmativa. E o particípio passado, past participle, que era o drunk. Nós vamos ter o present, que eu chamo ele de pa. Nós vamos ter o past, que vai ser o para. Estrelando, parará. Então nós vamos aprender hoje o nosso parará. Por quê? Parará, parará, parará. Então, o parará, parará, parará. Então, o parará é a nossa terceira coluninha. Francis, mas quando é que eu uso isso? Pois é, gente, a primeira coisa é não pensar agora em português, porque ele não existe em português. O pessoal chama ele de presente perfeito, só que nós não temos esse tempo verbal em português, presente perfeito. Ele é um tempo verbal que ele enfatiza muito mais o presente, mas é um presente misturado com o passado. Então é um passado que rola, fala assim, ele tá rolando. Esse é mais ou menos o present perfect. Mas por enquanto nós vamos aprendê-lo devagarzinho, aos poucos. We are gonna learn the present perfect tense little by little, pouco a pouco. Mas como que ele é o mesmo? The present perfect tense, esse tempo verbal, essa tense é tempo verbal, para nós vai ser o parará. Primeira coisa, nós vamos aprender o parará, o primeiro uso dele, quando a gente vai perguntar alguma coisa que você fez alguma vez na vida. Então assim, ó, olha para mim e repete comigo e faz comigo. Assim, ó, alguma vez na vida, alguma vez na vida. Então assim, ó, have you ever parará? Faz comigo. Have you ever parará? Alguma vez na vida. Have you ever parará? Have you ever parará? Faz comigo aí, ó. Have you ever parará? Alguma vez na vida você parará? O que é o parará? Nós vamos colocar daqui a pouquinho esse verbinho aí. Calma, a gente vai chamar ele de parará. Pra vocês não esquecerem que este verbo vai mudar. Have you ever parará? Então, repeat after me. Have you ever parará? Have you ever parará? Faz assim comigo, ó. I've never parará. Faz comigo, eu já vou explicar. I've never parará. I've never parará. Bora! Let's go! Have you ever parará? I've never parará. Have you ever parará? I've never parará. Have you ever? Eu quero ver vocês cozinhando, indo ao banheiro, dirigindo. Vários alunos já fizeram isso. Have you ever parará? I've never parará. Have you ever parará? I've never parará. Fran, mas o que é esse have you ever? Alguma vez na vida, presta bem atenção. Quando eu falar o have, esse have não tem nada a ver com aquele nosso verbo ter. Nada. Este have, ele é um auxiliar. Ele ajuda. Igual lembra do do does, do did, do verb to be, que ele era auxiliar dele mesmo, porque ele era o cara, do should, do can. São auxiliares. Então esse have, ele é um auxiliar. Mas como eu uso ele, Francis? Para perguntar, para a pessoa não ficar voando. Então eu pergunto com ele e respondo com ele. E Francis, mas qual que é a diferença? A única diferença, que eu acho que é para facilitar, é que o verbo ele é igualzinho no parará, na pergunta, na resposta, na negativa. Não é igual no passado que o verbo muda somente na afirmativa. No parará, ele vai ser parará na pergunta, na afirmativa, na negativa. É igualzinho, gente. Mas a gente vai aprender como? Repetindo. That's what matters. Ó, que legal isso aqui, ó.
That's what matters. Isto que importa. That's what matters. Pode escrever aí, ó. That's what matters. Toda coisinha extra que a gente vai falando, vocês escrevam, que também lá no material extra vai ter. Nós vamos ver aqui como usar o present perfect, o nosso parará, mais pra gente se virar. E no material extra sempre vai ter mais coisinhas, mais verbos. Ok, guys? Então, Francis, como é que é? Então, o have, a gente vai ver bastante, mas o have, ele vai ser usado para quê? Para I, we, you e they. E quando for he, she, a gente vai usar has. Mas quando eu uso esse has, Francis, para perguntar, para afirmar e para negar, eu uso ele com not. Como é que fica, Francis? Haven't, que é o have not, e o hasn't, que é o has not. Nós vamos usar isso falando, para a gente não ficar pensando. So, what should I memorize, Fran? O que eu tenho que memorizar for now? Por agora, Francis. Você tem que memorizar essa primeira aqui, ó. Have you ever put it up? I've never put it up. Have you ever put it up? I've never put it up. Let's put it into an example. Vamos colocar no exemplo? Let's go? Let's go. For example, eu vou perguntar para vocês. Vocês já estiveram na Flórida alguma vez na vida? Bora! Have you ever put it up? Have you ever put it up? Mas como é que você fala estive? É o verbo estar. Ah, nossa, verbo to be. Então, o verbo to be é be. Segunda coluninha, was, you were, lembram? E agora, apresentando, been. Been, que é o parará do verbo to be. Então, assim, ó, be, was, were, e o tarará, been, que é o nosso parará. Então, Francis, quando é que eu vou usar have you ever parará? Have you ever parará? I've never parará. Quando? Vamos lembrar primeiro daquela música? I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? Olha esse seen. É o parará do verbo see. Então tem see, saw, seen. Então, have you ever seen the rain? Fran, let's have some more examples. Vamos ter mais exemplos. Eu pergunto para você, você já esteve na Flórida? Como é que fala isso? Aí é o verbo to be. Be, que é o pa, was ou were, lembram disso? Que é o para, que é o nosso passado. E o parará, estrelando, been. Eu vou dizer que esse parará é um dos mais usados. Been. Claro, né, gente? O verbo to be. Este cara sou eu. Ele é o que mais aparece sempre, né, gente? Então, been, que é o parará. Então, eu pergunto pra vocês aí. Have you ever been to Florida? Aí, vamos lá. Have you ever put it up? Have you ever put it up? Sempre volta para esse, ó. Have you ever put it up? Have you ever put it up? Alguma vez na vida? Have you ever put it up? Have you ever put it up? Have you ever been to Florida? Se você já esteve, você fala, yes, I have. Pergunto com have, respondo com have. Have you ever been to Florida? Yes, I have. Para aí. Não pode continuar, porque não pode parar no verbo. Eu posso parar no have, porque o have não é verbo, ele é auxiliar. Ele parece verbo, mas ele não é. Então, yes, I have. Ou então, Fran, no, I haven't. No, I haven't. O que é esse haven't? É a negativa. Have not, que junta vira haven't. Posso falar have not? Pode. Eu ainda posso falar, nunca fui para Flórida, Francis. Faz com a mãozinha. I've never been to Florida. I've never put it up. I've never put it up. I've never been to Florida. E o que é esse I've, Francis? É a contração do I have, que vira I've. I've never been to Florida. Eu poderia falar I have never been to Florida sem contrair? Of course you can. Claro que você pode. Eu contraio simplesmente para falar mais
rápido. Got it? Let's go. Have you ever parara? Have you ever parara? Have you ever been to Florida? Yes, I have. No, I haven't. Or I've never been to Florida. I've never been to Florida. Nunca estive na Flórida. Aí, o que eu quero? Eu quero que vocês pausem o vídeo e fiquem falando em outros lugares, sonhos de vocês. Have you ever been to Italy? Você já esteve na Itália? Have you ever been to Rome? Já foi para Roma? Have you ever been to Greece? Have you ever been? Have you ever been? Have you ever been to? E vai colocando o nome de lugares que não são do seu dia a dia. Aqueles lugares alguma vez na vida. Have you ever been to Europe? Repeat. Europe. Europa. Então, have you ever been? Have you ever been? Have you ever been to Europe? Yes, I have. No, I haven't. Ou então, I've never been to Europe. Então, agora é o seu momento. It's your turn. É a sua vez. Fala, it's my turn. Aqui, ó. It's my turn. É a minha vez. Repeat after me. Repete depois de mim. It's my turn. Minha vez. It's my turn. Aí você pausa o vídeo e vai repetindo algumas vezes, ok? Aí você vai voltar comigo. Depois que você repetiu bastantão, mas bastantão, have you ever been? Você já esteve em vários lugares. Have you ever been? Have you ever been? Aí você pode fazer a mesma coisa perguntando de outra pessoa. Has Victoria, for example, has Victoria ever been to Europe? Aí você coloca aqui o nome do seu filho, da sua filha, do seu vizinho. Has Victoria ever been to Europe? É a mesma coisa, só que em vez de have you ever parará, eu tô falando has Victoria ever parará. A mesma coisa, ele não muda em nada, só tá mudando has. Pra quê? He, she, it. Has para he, she, it. Eu pergunto com o has, respondo com o has. Pergunto com o has, respondo com o has. É só isso, não muda, ok? E na negativa, hasn't. Mas para quem que é o has mesmo? He, she, it. So, for example, has Victoria ever been to Europe? Aí eu respondo, no, she hasn't. No, she hasn't. Ela nunca foi. Como é que eu falo ela nunca foi? Bora! She has never been to Europe. She has never been to Europe. She has never. Falei, eu posso contrair? Yes, you can. She's never been to Europe. Tá vendo que esse she's parece com o verbo to be de she is? Mas, Francis, como é que eu vou saber que não é o verbo to be? Porque tá no parará. Se está no parará, só pode ser she has. She has. She's never been to Europe. She's never been to Europe. Eu posso falar she, ou então Victoria. Victoria has never been to Europe. Aí você pega a tua filha, o teu marido, qualquer pessoa que nunca foi para a Europa, nunca foi para a Itália e fala fulaninha, Victoria, Vinícius, Igor, coloca o seu exemplo, has never been to Europe. Vinícius has never been to Europe. Victoria has never been to Europe. A essa hora você tem que pause the vídeo, esconde a cabecinha e fica Victoria has never been to Europe. Victoria has never been to Europe. Victoria has never been to Europe. Got it? Então bora repetir? O que eu vou repetir, Franz? A nossa musiquinha. Sempre volta nela. Have you ever parada? I've never parada. Have you ever parada? I've never parada. Has Victoria ever parada? She has never parada. Has Victoria? Has Vinícius? Has Ricardo? Has João ever parada? Ever parada? Pra quê, gente? Para você lembrar sempre que have you ever é alguma vez na vida. Lembra da musiquinha? Have you ever seen the rain? E a gente vai memorizando vários verbos. Bora mais um? Let's check out some more examples. Vamos conferir mais alguns exemplos. Let's check out. O que é esse check out?
Vamos conferir. Let's check out some more examples with other verbs. Com outros verbos. For example, have you ever... Bora um outro verbo? Have you ever eaten? Eaten horse meat? Have you ever eaten horse meat? Lembra que eu falei que o have you ever são coisas que não são muito normais de acontecer no nosso dia a dia? Então, você já comeu carne de cavalo? Então, have you ever eaten? Eaten, eaten. Esse é o parará do eat. Vamos lembrar? Eat, passado, ate, o nosso past que muda na afirmativa. Eu tô insistindo que daqui a pouco eu vou juntar tudo. Gente, oh my gosh! Piece of cake. It's a piece of cake. O que é piece of cake? Molezinha. Hold on. Aguenta aí. Hold on. Hold on. Então, eat, ate e o parará, eaten. Que o americano, vocês vão aprender comigo no nosso curso de fonética, que vocês vão ter com certeza. Vocês vão aprender que o americano, quando ele fala esse eaten, que você também pode falar eaten, ele fala mais rápido e ele engole esse T e ele para lá no nosso glotal, né, gente? Lá em cima, faz eaten, eaten. É como se eu colocasse a linguinha no T, e ficasse assim, ó. Have you ever eaten? Eaten. Eaten horse meat, mas por enquanto, so far, you can say eaten. Por enquanto vocês podem falar eaten, não tem problema e não está errado. Então eu perguntei o que mesmo? Have you ever have you ever have you ever eaten horse meat? Você já comeu horse meat? Carne de cavalo? Have you? Já? I haven't. Ou então você fala, já comi, Fran! Yes, I have. Yes, I have. Eu quero falar francês, eu nunca comi. Quando eu for falar o never, ou eu falo simplesmente never. Mas se eu for falar a frase toda, é I've never, tem que continuar. I've never eaten horse meat. I've never eaten horse meat. Mas eu posso responder só, já comi. Yes, I have. Ou então, no, I haven't. Ou a frase toda, I've never, aí tem que falar tudo. I've never eaten horse meat. Got it? Aí pause the vídeo e fica, have you ever have you ever I've never Então, have you ever eaten horse meat? Tenho quase certeza que você vai falar, I've never eaten horse meat. Eu nunca comi, eaten. Gente, repete. Já entendi que é eaten. Se não repetir, vai falar errado. Tem americano que às vezes não sabe como conjugar o parará. Vocês vão ver o que eu vou falar sobre o americano. Mas tem americano que não sabe conjugar o parará, porque não estuda muitas vezes o parará. Mas a gente tem que memorizar. Por isso que eu não quero que vocês fiquem memorizando simplesmente a tabelinha, mas eu quero que vocês falem para ficar claro. Have you ever been? Have you ever eaten? Eu já decorei, ó. Have you ever? E alguns verbinhos dentro de um contexto. Have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? Have you ever eaten? Have you ever eaten horse meat? Então, vai sempre num jeitinho de musiquinha, para decorando os verbos, que nós vamos misturar depois o pã, o parã e o parará. E se não tiver ele na boca, tiver ele só na tabelinha, vai ficar pensando. Aí a gente não tem a fluência. Got it? More examples. Mais exemplos. E agora, gente, good news or good news. Qualquer um dos dois, gente. Novidades boas. Qual, Fran? Quando o verbo é regular, lembra que a gente muda, a gente ficou aquele struggle, naquela peleja, naquele perrengue do struggle. Olha a palavra struggle. É um perrengue, uma dificuldade com os sons do ED. Lembra? Se vocês não lembram, vão lá no podcast da Vitória, que vocês vão lembrar que o ED tem vários sons. E muitas das vezes, ou quase todas as vezes, a gente não fala esse E. Lembra? Do ED a gente engole? For example, hoje nós vamos falar played, que é o brincar, jogar, tocar. Good news is... No parará,
O verbo regular, terminado com ED, ele é igual no parará. Ai, igualzinho. Lembra o verbo muda na afirmativa? O ED? No parará, ele é igual, não preciso nem decorar. Franz, vou falar só com o ED, só com o verbo regular. Ok. Agora vamos, for example. Fran, put it into an example. Coloca no exemplo. Fran, please, put it into an example. Vocês estão fazendo imperativo. Coloca, Fran, put it, please, into an example. Ok, for example, Vitória. Eu vou perguntar, a Vitória já tocou violão? Porque é uma coisa normal, né? Não é todo mundo que toca. Aí eu, have you ever put it? Mas é sobre a Vitória, então, he, she, it, has. Has Vitória ever? Faz assim, sempre você lembrar que alguma vez na vida, has Vitória ever played the guitar? Guitar é violão, Francis? Yes. Guitar. Porque guitarra é electric guitar. Guitar e electric guitar. Mas nenhum dos dois, né? Então eu vou começar com o mais fácil. A Vitória nunca tocou nenhum dos dois, porque nem eu. Nossa família tem uma tendência pra música, assim, que é uma coisa, viu? Uma coisa. Então lá, has Vitória ever played the guitar? Has Vitória, has Vitória, has Vitória, has Vitória. É assim que eu quero que vocês estudem. Has Vitória, has João, has Igor, has Vinícius. Vai falando o nome da família toda. Então, has Vinícius ever played the guitar? Has Vitória ever played the guitar? No, she hasn't. No, she hasn't. Paro aqui. Não posso continuar. Eu quero falar que ela nunca tocou. Eu falo never, sozinho. Has Vitória ever played the guitar? Never. Aí eu posso. Never. Ou então, no, she hasn't. Ou então tudo. She has never, não posso parar aqui. She has never played the guitar. She has never parara. She has never parara. She has never parara. She has never played the guitar. Tá vendo que o parará, ele é igual na pergunta, na negativa, na afirmativa, ele não muda. O verbo no parará, ele é igual. Alguma coisa tem que ser fácil, né, gente? Já que esse verbo não existe no português, ele tem que ser fácil, né? A gente parece que é passado, tem horas que ele parece presente, vocês vão ver. Mas ele é o quê? Ele é parará. Ele é uma mistura de passado com presente, mas ele identifica mais o presente. Mas eu quero entender. Não. Entende que ele é o parará. Quando é que eu vou usar? Já sei o uso dele. Have you ever parará? I've never parará. Has Vitória ever parará? She has never parará. Por enquanto, é o que importa. That's what matters. That's what matters. É o que importa. Agora essa frase que é ótima. That's what matters. Pausa e fica. Isso é o que importa. That's what matters. Por qualquer coisa na vida. Olha, Jesus na nossa vida. Jesus. É o que importa. That's what matters. That's what matters. That's what matters. Falar inglês. Não precisa ficar escrevendo. Falar, gente. Isto é o que importa. That's what matters. That's what matters. Lembra que eu falei? A gente não faz uma aula só baseada. Hoje é o parará. Hoje é o present perfect. Não. Vocabulário é o nosso carro-chefe. Eu tenho que me virar em inglês. Não simplesmente saber falar parará. Não. Much more. Muito mais. Much more. Got it? Aí, gente, vamos imaginar. Você está falando agora com um americano. Of course! Claro que você vai imaginar isso. Of course you will. Of course you will. Então imagine assim, você vai perguntar por quê para o americano? Oh, have you ever been to Brazil? Claro, uma pergunta assim, claro que você vai falar. E outras coisas, ele já comeu algumas comidas nossas, algumas bebidas nossas. Falar, have you ever eaten feijoada? Como é que fala feijoada? Gente, feijoada. Você vai perguntar para ele, have you ever eaten feijoada? Have you ever eaten brigadeiro? Entendeu? Brigadeiro, coxinha. Uma vez uma americana falou pra mim, brigadum, coxinha. E assim vai, gente. E ficou feliz. Você achou que ela ficou, ai meu Deus, falei errado. Foi feliz, por isso que eu falo, tá se achando. Aí você vai chegar pro americano e vai falar assim, você já tomou caipirinha? Já tomou caipirinha? Então lá,
Have you ever parará? Have you ever parará? Qual que é o parará do drink? Vamos lembrar aqui, ó. Drink, present, drank, faz cara feia no passado. Drank, que era esse aqui, ó. Agora o parará é drunk. Você vê que toda hora que eu falo parará, eu faço assim, ó. Drunk. Por quê? Porque o parará tem mais a ver com o que a gente fala, que o presente é importante. Drank, cara feia, lá no passado. Lembra no passado? Bebi ontem, antes de ontem, nós vamos falar sobre isso. Mas o drunk, sorria, no aqui, ó. Drunk, com a letra U, ó. Drunk. Então, drink, drank, drunk. Então eu pergunto pro americano, have you ever drunk caipirinha? Eles vão falar caipirinha, eles não conseguem falar um nha, gente. Have you ever drunk caipirinha? Eu falo, yes, I have. Or, no, I haven't. Yes, I have. No, I haven't. Aí pode falar, I haven't, but I'd like to. Eu gostaria. I'd like to. I'd like to. Eu gostaria. Ok, guys? Então, por enquanto, por hora, gente, for now, you have to repeat a nossa musiquinha. You have to repeat the little sambinha, o pequeno sambinha que a gente fez. Have you ever parará? I've never parará. Have you ever parará? Yes, I have. No, I haven't. Or I've never parará. I've never parará. E que mais que eu tenho que repetir? Has, que eu vou usar para he, she, it. Por enquanto só gente, né? Então, has Victoria ever parará? Has Victoria ever parará? Yes, she has. No, she hasn't. Or she has never parará. She has never parará. Por enquanto é isto que eu quero. E por que é o parará, Franz? Porque é a terceira coluninha dos verbos. Parará. Este é o nosso amigo de hoje. Parará, parará, parará. Ok? See you guys next class with more parará, parará, parará. Bye!